Salve, rapaziada, eu sou o Ryan Santos, eu escrevi 11 livros, me formei com 3 diplomas na melhor universidade do mundo, University of Pennsylvania, Wharton School, a mesma que formou Elon Musk, Donald Trump, Warren Buffett. Eu joguei na seleção, eu falo 9 idiomas e eu vendi uma startup por mais de 100 milhões de reais. Se alguma coisa que eu acabei de falar nos últimos 20 segundos soou para você como uma mentira, significa que você é um racista enrustido e você precisa procurar um psiquiatra antes de você ser enquadrado pelo Ministério Público por racismo, que agora é crime. Rapaziada, hoje eu estou aqui, eu acabei de chegar do Museu da Manhã, onde eu acompanhei em loco como jornalista do BTB Sports e do Redcast, que foi uma parceria das duas empresas, que são de propriedade minha. Tenho sócios, esses sócios se uniram para fazer uma transmissão histórica. Eu quero agradecer aí ao Guilherme Pinheiro, também conhecido como Flá Zoeiro, ele tem uma produtora, e ele tocou uma live nossa que deu mais de 100 mil pessoas simultâneas, e uma dessas pessoas era a filha do Ancelotti, que postou do outro lado do mundo assistindo o stream do BTB Sports. Não foi o da Cazé TV, nem da GE TV, da Globo, nem da CBF. Ela usou o nosso link e eu fiquei muito feliz com isso. Então um abraço aí para todo mundo do BTB Sports. Vamos lá, algumas observações sobre o dia de hoje. Cara, a CBF está tratando a seleção brasileira como um produto, assim como ela nunca havia tratado antes. Então, toda aquela enrolação que levou, 1h04 do tempo que foi dito que a transmissão ia começar, que o show ia começar. Demorou 1h04 para o Ancelotti começar a dizer Alisson, Ederson. E isso tem um intuito. Mesma coisa que um canal de TV quer ter não sei quantos pontos de audiência para virar para o comercial e falar com as grandes marcas que estavam lá ou que possam estar ali e dizer assim, ó, custa X para colocar sua marca aqui. Eu fiquei impressionado com o quanto de ativação de marca que tinha no evento e parecia que era festival. Porque você entrava pela esquerda do Museu do Amanhã e você era obrigado a passar por ativações do Guaraná Antártica, da Uber, do Amazon, da própria Google, que fez mini craques da galera. E aí eu não lembro dos outros CIMED e dos outros patrocinadores que tinham lá. Cara, patrocinadores estes que não gastaram menos que 200 milhões para estar ali. Não sei qual é a cifra certa, mas, cara, para você trazer patrocinadores desse tamanho, você tem que gerar audiência para eles, e isso foi conseguido, tá? Muito mais audiência do que se eles colocassem o evento numa sala de hotel na Barra, numa coletiva de imprensa para meia dúzia de jornalistas, fazer pergunta igual sempre faz. Não. Transformaram o bagulho no produto, e eu aposto que você que foi a maior audiência da Globo, de qualquer canal que foi a maior audiência do ano, em tudo. E tudo isso ficou em volta da imagem do Neymar. Tá? Então, eu tenho certeza, não vou dizer assim, cara, talvez... Não, eu tenho certeza que essas pessoas jurídicas que pagaram 200 milhões para ativar sua marca, tanto naquele evento quanto no ciclo da Copa do Mundo, elas tinham uma ideia em comum. Convocar o Neymar. Por quê? Porque se o Neymar estivesse lesionado e estivesse garantido fora da Copa, assim como estão Rodrigo e Estevão, não ia ter nem 10% da audiência de hoje, e hoje foi uma prova. As pessoas que estavam no lugar, cara, era assim, ó, eram 3 colunas. A coluna da esquerda, na parte da frente, eram os músicos, grandes influenciadores, na parte de trás eram a mídia, jornalistas,
E aí, pra cá, meio staff da CBF, patrocinadores, na ponta de lá, convidados VIPs. Do meio para a direita, quando falou o nome Neymar, todo mundo vibrou como se fosse gol. A parte esquerda, que era jornalista, todo mundo olhando um para o outro assim. Foi estranho. Foi engraçado de ver isso. Então, por se tratar de um circo midiático e capitalista, você é obrigado a levar o Neymar. Ok? Por quê? Porque a seleção brasileira é um produto. E um produto precisa ter seus caçadores de cliques. E os caçadores de clique da seleção desse ano chamam-se Neymar em primeiro, Endrick em segundo, Vinícius Júnior em terceiro. Sim. Eu acredito que o Endrick já passou o Vinícius Júnior em termos de fanbase. Tá? E isso é mais culpa do Vinícius Júnior do que do Endrick. Por quê? O Vinícius Júnior teve a faca e o queijo para que nos últimos 2 anos ele se consolidasse como a estrela da seleção. Ele é apenas a estrela do Real Madrid. Okay? E aí abriu brecha para o novinho chegar, e eu acho que o Endrick é a segunda pessoa mais hypada, que traz mais engajamento para a seleção. Foi uma surpresa para mim não ver o Endrick lá. Por quê? Por causa daquelas coisas de vestiário, de treta, de que Neymar e Endrick não coexistem, mas, cara, eles vão coexistir e ponto final. O Endrick vai sossegar o facho dele, vai ficar no canto dele, vai aguentar as piadinhas, as zoeiras de grupo e vai ser campeão do mundo. Okay? Gostei muito do Endrick, tá? Eu cravei essa convocação no meu Twitter, que, por exemplo, mais cedo eu fiz a convocação dos cachorros cansados. Cachorros cansados não, desculpa. Cachorros famintos. Que são aqueles jogadores que têm pau duro para jogar na seleção. E no Twitter eu coloquei a seleção que era assim, ó. Com a cabeça do Ancelotti, ele vai convocar esse. Eu errei em 2. Eu errei no Everton, pelo Bento, e todo mundo errou. Ninguém esperava o Everton ali naquela lista. E eu errei no Endrick. Eu achei que ele ia levar o Andrei Santos na meiuca e não ia levar o Endrick por causa do grupo, das declarações do Casemiro, do passado do Endrick como uma pessoa de vestiário que foi apagado. Não vão fazer as pazes, vai dar tudo certo. Uma outra observação, cara, é a presença do Ryan. E eu falei num vídeo passado que é agridoce ver o Ryan. Primeiro, é doce porque é o meu jogador favorito. Hoje em dia, na seleção, junto com o Neymar, o Ryan é o cara que eu tenho mais uma afinidade. Não sei porque eu tenho afinidade com um cara chamado Ryan. E a parte agridoce, a parte não tão doce, é que eu deixo de ser o Ryan mais importante do Brasil. E eu já senti isso na pele hoje, cara. Eu tava andando pelo evento e as pessoas falando entre si, mas e o Ryan? E eu já olhava. Mas tava falando do Ryan da seleção. Não, mas a Ryan não sei o que. Opa, Não. Tava falando do outro Ryan. Cara, eu acho que ele será o Ronaldo Fenômeno da Copa de 94. É um cara que vai estar ali no banco como o 26º jogador, como foi o Everton Ribeiro em 2022, que jogou poucos minutos, mas estava no grupo. Só que a importância aqui é que ele é jovem para o outro ciclo e vai cheio de moral. E com essa convocação, certeza que ano que vem ele não está jogando no Bournemouth, que é um time pequeno da Premier League, que estava na beira de ir para a Champions League se não fosse o Aston Villa ganhando do Liverpool semana passada. Agora vai um time português ao invés de o time do Ryan. Mas bola para frente. Eu acredito que... Eu tinha cravado essa convocação do Ryan, por quê? Porque com a ausência do Estevão, nós não tínhamos um jogador para jogar pela direita e ser vertical
físico e para dentro do gol. Você vai falar assim, o Endrick joga naquela posição. Joga, mas joga improvisado. O Antony joga naquela posição, mas o Antony, ele é ciscador. Ele não, o Antony é um Denilson. Ele cisca, ele dribla. Mas ele não é um cara vertical que cai dentro do gol. Que não abaixa a guarda para ninguém e é um rolo compressor. E com essas características eu vejo apenas Luiz Henrique e Ryan, que são as pessoas que jogam na mesma posição. Então um tem que ser reserva do outro. E foi aí que eu cravei que, cara, sem o Estevão para jogar na ponta direita, tem que trazer o Ryan sim. Tivemos uma surpresa dele levar 3 não laterais direitos. O Brasil tem 3 laterais direitos que não jogam na lateral direita. Wesley joga na meia esquerda, no esquema 3-5-2 pela Roma. O Danilo não joga lugar nenhum, porque ele é o 4º reserva do Flamengo na zaga. Não colocaram ele na direita. Ele é o 3º reserva de lateral direito depois de Varela e Emerson Royal, que é uma merda de jogador, cá entre nós. E o Ibañez, que é zagueiro central, né? Então, pela seleção, ele joga de lateral direito. É algo que me preocupa você não ter nenhum lateral direito de origem. E me preocupa também você ter um cara como o Alexandro. Onde eu tava? Alexandro. Cara, claramente o Alexandro não está bem fisicamente e nem tecnicamente. É só você ver os últimos jogos dele pelo Flamengo. E o Douglas Santos, ninguém nunca assistiu ele jogar. Nem os torcedores do Atlético Mineiro sabem como o Douglas Santos joga. Então, eu acho que os nossos pontos fracos são as laterais. Eu quero lembrar você que em 2002, durante o ciclo inteiro de 2002, o Brasil jogou em 4-4-2. Foi só no finalzinho que o Filipão tirou da cartola um 3-5-2 e eu não ficaria surpreso se o Ancelotti tirar um 3-5-2 da cartola. Com esse detalhe de que nós não temos laterais. Nós não temos laterais. Então, eu não... Olha só, como é que eu armaria um 3-5-2? Eu armaria Bremer, Marquinhos e Magalhães lá atrás, Wesley na esquerda, Rafinha na direita. Lembrando que o Rafinha jogou de lateral direito pela seleção em Copa do Mundo. Foi contra o Camarões que o Rafinha entrou no segundo tempo como lateral direito muito vertical. Então, o Rafinha pode fazer essa ala direita. Okay? Então, os dois alas, Rafinha e Wesley na esquerda, é onde ele joga na Roma e joga bem na Roma. Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá ou Matheus Cunha para fechar aquele meio, e Vini e Neymar enfiados. Com o Vini ajudando um pouco mais na marcação. Então eu acho que não ficaria muito surpreso se, assim como o Filipão em 2002, o Ancelotti olhar para o banco e entender que ele tem esses problemas nas laterais e armar um 3-5-2. Cara, eu também fiquei surpreso ao ver o Lucas Paquetá em cima do Andrei Santos. Só que, cara, o Lucas Paquetá, ele tem mais técnica, mais físico, mais experiência, mais rodagem que o Andrei Santos, que foi... Cara, você pega aí a fita do jogo Brasil e França, o Andrei Santos ele foi dominado fisicamente contra aquele meio-campo da França. E nós veremos meio-campos bem robustos aí nessa Copa do Mundo. Já no primeiro jogo, o meio-campo do Marrocos é bem físico e marca pra caramba, e o Andrei Santos ia ser uma criancinha ali naquele meio. Por último, cara, na coletiva de imprensa, o PVC, com uma cara de cu do caralho, perguntou
Oi, Ancelotti, o João Pedro tem 15 gols pelo Chelsea e o Neymar tem 15 jogos no ano inteiro. Por que levar um e não levar o outro? Ô, seu arrombado, olha o retrospecto do João Pedro na seleção e o do Neymar na seleção. Está respondida a sua pergunta. O João Pedro perdeu para ele mesmo, porque a vaga do Endrick era dele. Não é? João Pedro foi titular, se eu não me engano, foi titular nos 2 jogos. Não, contra a França ele não foi titular, mas ele entrou. Contra a Croácia ele foi titular e não jogou nada, assim como os outros jogos que ele foi titular. Então, o João Pedro perdeu para ele mesmo. Por quê? Porque o Endrick, com muito menos minutos, entregou mais jogando aquela posição ali. Aquela posição de 9 que flutua. Então, o João Pedro não perdeu a posição pro Neymar, cara. O João Pedro perdeu a posição pro Endrick. Assim como o Ryan ganhou a posição do Rodrigo e do Estevão que ficaram machucados. O Ryan era a terceira opção, talvez a quarta opção na ponta direita. Não, quinta. Ó, Rodrigo, Estevão, Rafinha, Luiz Henrique e Ryan. Ryan foi o cara mais sortudo com as inconsistências da vida, os tropeços que a vida dá, as voltas que a vida dá, e ganhou essa convocação. De novo, Endrick ganhou a vaga do João Pedro. Não foi o Neymar que ganhou a vaga do João Pedro, PVC. E, cara, você pode jogar bem no Chelsea, que é o 7º, 8º colocado do campeonato inglês. Mas se você não entrega pela seleção, cara, e seu nome não é Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior não entrega pela seleção, mas ele ganha chances e chances. Mas se seu nome não é Vinícius Júnior, se você não tem aquela força política de empresário, de mídia, de Nike, cara, João Pedro perdeu pra ele mesmo. Tô cansado, rapaziada. São 10h27. Passei o dia todo lá fazendo live no Museu do Amanhã e minha bateria social já está esgotada. Quero saber o que vocês acharam aí da convocação. Lembrando que o BTB Sports e o Redcast farão transmissões conjuntas durante a Copa do Mundo 2026, direto dos Estados Unidos. Teremos uma equipe viajando dos Estados Unidos, Guilherme, Flazoeiro, Jonathan Santos, cobrindo os treinos da seleção e comentando do estúdio. E todo dia da semana, de segunda a sexta, temos Vampeta, Flávio Prado, Felipe Facincani, Bruno Prado, Carlos Alberto. De vez em quando teremos o Tartar no estúdio do Rio e os nossos queridíssimos estagiários Enzo Francisco, Enzo Gordo e Pedro Salles cobrindo a Copa do Mundo pelo Redcast BTB Sports. Tamo junto, rapaziada. É só o começo. Valeu. Um grande abraço.